Vamos começar a aula 7. Essa aula a gente pretende iniciar o estudo de como trabalhar com dados. Vamos começar primeiro com uma visão geral sobre dados. O que são dados? Bom, dados é tudo aquilo que você precisa guardar e recuperar. Os arquivos de computador guardam dados. Uma figura que você exibe no formato GIF ou JPG, ou um documento do Word que é formato doc, ele contém ali dados. Que dados? É o que é necessário para ser exibido e trabalhado por você. No nosso uso mais comum, a gente precisa organizar dados em forma de listas, por exemplo, de nomes de pessoas, listas de vendas de uma empresa durante o ano, enfim, N aplicações que a gente tem. Com essas listas de dados, a gente precisa recuperar, por exemplo, telefones de uma pessoa, a gente precisa organizar os dados, por exemplo, das vendas da minha empresa num gráfico, a gente precisa saber qual foi o mês em que a gente atingiu o pico de vendas, qual foi a média de vendas do mês e por aí vai. Bom, continuando, vamos fazer o seguinte, eu quero que você abra aí numa pasta que você escolha um documento Notepad, ou seja, um arquivo de Notepad, da seguinte maneira, vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente clica num ponto da janela que você escolheu, lá da pasta, e seleciona Novo, Documento de Texto. Bom, está aqui. Então, nós vamos dar um exemplo aqui, vamos renomear esse documento de texto para exemplo, tá? E vou abri-lo. Documento, eu já digitei, faça isso você também, exatamente esses números aí separados por ponto e vírgula. E se eu te perguntar o que é isso, você em princípio não vai saber. Agora, se eu te disser que em cada linha eu estou separando, eu estou exibindo um mês e o total de vendas de uma empresa, você vai entender perfeitamente. Isso é um exemplo de dados organizados. Assim como você consegue entender agora que na segunda linha tem o mês 2, as vendas referentes ao mês 2 de uma determinada empresa, você vai conseguir passar isso facilmente também para um computador em qualquer sistema operacional. Linux, Macintosh, o que quer que seja. Por quê? Porque esses dados agora estão organizados. Existe uma organização lógica, facilmente compreensível, tanto por você quanto por outro sistema operacional ou aplicativo de um sistema operacional como o Excel, a planilha Calc do OpenOffice e por aí vai. E por que você escolheu o TXT? Bom, eu escolhi o TXT exatamente porque ele salva no arquivo de computador os caracteres no formato ASCII, aquele formato padrão para intercâmbio de informações. Com isso, eu asseguro que os meus dados os dados contidos naquele arquivo serão somente as informações que eu estou passando. No caso aí, mês e unidades vendidas. Eu podia ter organizado esses dados de uma outra maneira, digitando o mês referente e dando tab e a quantidade vendida. Podia também ter usado mês, vírgula, quantidade vendida. Eu só não usei vírgula porque vírgula o caractere vírgula a gente costuma usar para separar as casas decimais. E isso poderia causar confusão no Excel. Ou seja, ele ia ter dificuldade de discernir entre uma separação de campo e um número decimal, no caso. Agora, para o Excel, a gente dá uma olhada nessa lista que eu coloquei aí. Isso é uma lista de nomes e endereços com bairro e telefone de pessoas. Vamos primeiro ajeitar essas colunas aqui para melhor visualização dos nomes. A gente pega aqui e arrasta a coluna. Aqui também o bairro não está sendo exibido corretamente, vamos diminuir o espaço aqui do endereço. Bom, a gente costuma organizar esse tipo de lista em tabelas, né? Cada linha contém os dados de uma determinada pessoa e cada coluna ela contém o que a gente chama de campo. Por exemplo, na coluna C eu coloquei o campo nome, na coluna D eu coloquei o campo endereço, número, bairro e por aí vai. O Excel possui várias facilidades de lidar com dados que a gente vai ver na sequência, nas próximas sequências, e ele concentra boa parte delas aqui nesse menu
aqui nesse item do menu dados, você vê aqui várias funções para lidar com dados que a gente vai ver depois. Por enquanto, vamos abrir aqui a planilha 2, que está vazia, e vamos importar ou trazer aqueles dados, aquela lista que a gente fez em TXT para essa planilha. Posicionei o cursor em C4, vim aqui em dados, obter dados externos e ver aqui, tem uma opção importar arquivo de texto. O que eu tenho que fazer? Indicar para ele onde é que está esse arquivo de texto. Arquivo de texto, e está aqui, onde ele seleciona, vou até a pasta onde ele estava e clico em importar. Agora é interessante, ele começa uma série de perguntas. Primeiro, ele está pedindo para eu escolher o tipo de campo que descreva melhor meus dados. Eu escrevi de forma delimitada, lembra, eu coloquei mês, ponto e vírgula, unidades vendidas. Bom, não é largura fixa no caso, porque largura fixa seria quando eu fixo o tamanho do campo. Por exemplo, o campo mês seria sempre com 1 dígito ou 2 dígitos, o campo unidade seria sempre com 10, de tamanho 10. Se não desse para eu completar, eu completaria à esquerda com um espaço em branco e por aí vai. Vou clicar em avançar e ele pede o delimitador. A gente não usou tab, como naquele segundo exemplo. A gente vai importar aquele arquivo do ponto e vírgula. A gente usou então ponto e vírgula. Vê que ele já identificou as duas coluninhas aqui, ó, ele já separou. O qualificador de texto, eu posso dizer se é uma semiaspas ou asterisco, no caso eu deixo no padrão. Avanço. Então agora ele começa a colocar as colunas para mim, para eu dizer que tipo de dado tem ali, se é texto, se é geral, se é data hora. No caso ali eu vou deixar geral. E na segunda também vou deixar geral, porque ambas as colunas têm valores numéricos. Vamos lá, concluir. Aonde você deseja colocar os dados? Agora que eu escolho, ele está sugerindo o lugar onde a célula que eu já tinha selecionado. Ok, aí estão os dados. Recebidos os dados, eu vou formatá-los da forma que eu acho mais conveniente. Trocar aqui a corzinha do fundo. E estão prontos para serem usados pelo Excel. E com isso, eles estão prontos para serem processados por mim. Agora vamos fazer o inverso. Vamos então salvar esse arquivo em modo texto para ser usado em outro aplicativo ou outro sistema operacional. A gente vem aqui, arquivo, salvar como. Quando a gente coloca salvar como, ele nos dá aqui a opção salvar como tipo. O padrão é planilha do Excel, só que a gente não quer isso, a gente quer exportar, digamos assim, quer que ele seja passível de uso em outro sistema operacional ou outro aplicativo. Então a gente vai usar agora o texto separado por tabulações, mas a gente poderia ter usado pasta de trabalho do Microsoft Excel 5.0, se a gente fosse usar num computador onde não tivesse essa versão que eu tenho aqui instalada, ou seja, uma versão anterior. Você tem também aqui, ó, formatos tipo DBase, .dbf, que são formatos de um sistema gerenciador de banco de dados bem antigo também, que quase não usado atualmente. Formatos separados por espaço, texto de tipo Macintosh, MS-DOS e por aí vai. A gente vai salvar mesmo na forma texto separado por tabulações. Bom, aí o nome do arquivo, não vamos dar aula 7 não, vamos botar exportado, então salvar. Aqui ele diz o seguinte: o tipo de arquivo exportado não suporta pastas de trabalho que contenham várias planilhas. É porque no caso a gente tem mais de uma planilha, eu estou querendo salvar só a planilha 2. Para salvar somente a planilha ativa, clique OK, é o que eu quero. Tá? Que o formato TXT tem recursos não compatíveis, sim, é porque na outra planilha eu tenho figuras e etc. que o modo TXT não comporta, mas então eu digo sim e está ok. Se você abrir o arquivo exportado.txt, você vai ver lá que ele salvou os dados que a gente tinha na planilha, criando as duas colunas separadas por tabulação. Você vê que entre esse 1 aqui e esse 630 da primeira venda, existe uma marca de tabulação. Senhores, é o que cabe na aula 7. Até a próxima, trabalhando mais com dados.